8 anos de canal de YouTube, quase 900 vídeos gravados aqui para você. E hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer um remember, que eu vou trazer de novo um assunto que marcou esse canal de YouTube. 9 anos atrás, quando estávamos engatinhando, produzindo alguns vídeos e com poucos seguidores aqui, 1.000, 1.500 seguidores, e achando que a gente estava arrasando com 2.000 pessoas inscritas consumindo o nosso conteúdo, eis que um vídeo viralizou e esse vídeo foi o responsável pelo sucesso que hoje trouxe mais de 2 milhões de inscritos aqui no canal. E esse vídeo tem sido usado até hoje nas minhas consultas, as pessoas que buscam atendimento, polissintomáticas, queixosas, e como a gente fala, né, dentro do consultório, quase tudo que você apresenta, queixa, sintomas, pode começar no seu intestino. Por isso que hoje a gente vai falar sobre bosta aqui no intestino, literalmente sobre bosta. Ai, Samuel, que nojo! A gente tem que parar de ter nojo do cocô, principalmente aprender a olhar para o cocô quando a gente levanta do vaso. O nosso cocô, ele fala muito sobre a nossa saúde. E um desses vídeos que viralizou quase 9 anos atrás foi justamente o vídeo que fala sobre intestino, o segundo cérebro do corpo. Na verdade, esse vídeo estava no meio de uma playlist, né? Eram 4 vídeos falando sobre todos os aspectos que o intestino está envolvido na saúde do corpo. Só que, como eu disse, isso já tem quase 9 anos, 8 anos talvez. Poxa, de lá para cá, muita coisa evoluiu, então vale a pena trazer de novo esse assunto com atualizações para você. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico, esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. E quando a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida e gerenciamento do envelhecimento, realmente o intestino precisa ser colocado nos holofotes, precisa ser um sistema, um órgão valorizado durante a consulta, porque se o seu intestino não estiver saudável, você não tem saúde. Agora, eu faço um parênteses aqui, porque muitas pessoas, quando eu falo sobre intestino saudável, as pessoas falam assim, ó, não, mas o meu intestino é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque o teu cocô sai todo dia num formato bonitinho? Ok, isso é bom, mas isso não necessariamente significa que você tem uma boa saúde intestinal. E até o final desse vídeo, eu vou te ajudar a ter informações para saber se o seu intestino realmente é saudável ou se você precisa botar um pouquinho mais de atenção, botar foco e fazer um tratamento que a gente chama de modulação intestinal, né? O tratamento para tratar a alteração da microbiota, das bactérias do seu intestino. E é sobre isso o vídeo de hoje. Para falar sobre intestino, primeiro precisamos falar um pouquinho sobre a história. Por que que este órgão passou a ser considerado pela ciência um órgão tão importante? Porque se a gente olhar para a história, 5.000 anos atrás, os primórdios da medicina Ayurveda, que é a medicina praticada na Índia, a medicina chinesa, já olhavam para o intestino como um órgão importante. A medicina científica, a medicina tradicional, que começou em 1910 com o relatório Flexner, que é aquela medicina que diz o seguinte, o médico só pode e deve tratar, se interessar, investigar coisas que tenham provas científicas robustas. Ou seja, se não tem um artigo que mostre que água é importante para a hidratação do corpo, se nenhum artigo foi publicado sobre água, esse médico não deve nem falar sobre água, porque ele estaria cometendo um erro ao falar sobre algo que não tenha uma evidência científica. Ciência é bom, artigo é importante, mas a gente tem que ter, né, como médico, como profissional da área da saúde, o mínimo de discernimento para não cair na besteira de deixar passar coisas extremamente importantes só porque não está nos protocolos da medicina baseada em artigo, tá? Então vamos lá. 5.000 anos atrás, intestino era
tratar, era usado como órgão para tratar várias doenças. Depois parece que teve um limbo, caiu no esquecimento. E quando que começou a ter um interesse maior nesse órgão? O ano é esse, gente, ó, 2008, tá? Por que 2008? No ano de 2003, tivemos o mapeamento do código genético humano, chamado de Projeto Genoma, que foi quando começamos a entender conceitos como epigenética, nutrigenômica, nutrigenética, que já tem todos esses vídeos aqui no meu canal do YouTube para explicar sobre isso, né? Então, em 2003, nós mapeamos o código genético humano. E em 2008, nós mapeamos os micro-organismos do nosso corpo, chamado de Projeto Microbioma, tá? Vamos de novo? Ó, Genoma 2003, mapeamento do código genético. Microbioma 2008, mapeamento dos micro-organismos. Primeira informação importante aqui, olha só, chegamos a um número estimado de que para cada uma célula que nós temos no nosso corpo, nós temos o equivalente a 10 bactérias, tá? Daqui saiu o conceito de que nós somos 10% humanos e 90% bacterianos, porque, ó, 1 para 10, tá? Para quem gosta desse assunto, no final do vídeo aqui, eu vou indicar para vocês um livro interessantíssimo que explica tudo sobre o projeto Microbioma, tá? Escrito pela Alana Collen, que participou desse projeto. Então, em 2008, nós entendemos que nós temos 30 trilhões de células e 300 trilhões de bactérias, micro-organismos do nosso corpo. Tá? Mais um assunto, um tema importante aqui, um ponto importante, é que de todos esses 300 trilhões de bactérias, nós temos 80% do nosso microbioma, 80% está no intestino, ok? Olha aqui, 80% de todos os micro-organismos do corpo estão no intestino. Chamamos esse conjunto de todas as bactérias intestinais, chamamos de microbiota. Microbiota intestinal. Eu estou trazendo agora conceitos para vocês, nomes feios, importantes para entender o resto do vídeo, tá? Microbioma, conjunto de bactérias que formam o nosso sistema. Microbiota intestinal, o conjunto das bactérias do sistema que estão localizadas no intestino. Qual a importância disso? Toda por quê? Olha só, o que a gente descobriu com tudo isso? Até conhecermos a função dessa microbiota, nós tínhamos certeza que o órgão que fazia mais metabolismo no corpo era o fígado, tá? Fígado era o órgão de maior metabolismo no corpo. Depois de conhecer o conjunto das bactérias intestinais e todas as funções e processos metabólicos que elas desempenham, o fígado cai fora e o intestino, ou a microbiota intestinal, assume o posto de local, né, órgão, dá para chamar até de órgão, é chamado já quase um órgão, um microbioma. O órgão de maior metabolismo do corpo agora está sendo o conjunto de bactérias do nosso intestino. Por quê? Olha só, 80% do sistema imunológico do corpo é comandado pelo seu intestino, principalmente células de Goblet, células de Panet, que são células sinalizadoras de resposta imunológica. A gente tem o intestino como o órgão que produz a maior parte dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, prazer, plenitude, serotonina e dopamina. 90% da serotonina que o cérebro utiliza é produzido pelo intestino. 50% da dopamina que o cérebro precisa é produzida pelo intestino. Então a gente começa a olhar para o intestino já como um órgão
com capacidade de interferir no sistema nervoso central? Sim, e aí nasce um novo conceito, que é o eixo intestino-cérebro, ou também chamado de sistema neuroentérico. Vamos botar esses conceitos aqui no quadro? Eu acho importante a gente conceituando isso aqui, ó, para olhar para o que eu escrevo e a gente entender. Olha só, sistema neuroentérico. O que é isso? Neuro de cérebro, entérico de intestino. Por quê? Porque nesses estudos, não vou falar que isso é novidade, porque chega a ser feio, né? Mas do nada parece que começaram a olhar para o intestino e trazer informações. Então vamos lá. Essas informações atualizadas, elas mostram o seguinte, ó. Imagina que eu estou desenhando aqui um cérebro. Faz de conta, usa bastante a tua criatividade. E aqui embaixo, imagina que isso daqui é o teu intestino. Aqui o intestino grosso, né? Sigmoide, o ânus. E aqui você tem o intestino delgado, tá? O Andres nos ajuda aqui, ó. Mostra aí, Andres, ó. Olha aqui, ó. O que a gente tem aqui? O nervo vago conectando o intestino ao cérebro. E por que quando fala nesse tal de eixo, nesse sistema neuroentérico, sempre se fala intestino-cérebro e nunca fala cérebro-intestino? Por que ficou convencionado falar intestino-cérebro? Agora você vai entender por quê. Porque o vago, ele tem 90% das fibras desse nervo, dos neurônios que passam nesse nervo, 90% são no sentido intestino-cérebro. Olha o tamanho da seta que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer até maior, ó. Olha aqui, ó. Ó. 90% de todo estímulo é do intestino para o cérebro. Mas tem 10% que é no sentido oposto, tá? A gente chama de sentido aferente e eferente. Então, olha aqui, ó. 90% o intestino manda no cérebro, mas tem os 10% que o cérebro manda no intestino, que é justamente o que explica por que quando você toma um susto, é assaltado, bate o carro, você tem diarreia depois, né? Afrouxa tudo. Por quê? Porque como é que o intestino sabe, né, que você foi assaltado, que você passou por um susto? Por conta justamente dessa condução que vem do cérebro para o intestino, tá? Então, vamos lá. Com isso, essas informações trouxeram para nós o conhecimento de que nós temos neurônios no intestino, tá? Olha aqui. Neurônio não é só no cérebro, existem neurônios no intestino. Olha que louco isso! Conectados através do famoso nervo vago. Nervo vago tem muito estudo em cima dele atualmente, porque isso aqui tem sido realmente o queridinho de todos os estudos, porque entender intestino é entender o resto do corpo inteiro. Então agora a gente já tem o conceito do que é microbioma, microbiota, essa conexão intestino-cérebro, a gente já sabe que a serotonina, a dopamina é produzida muito aqui, para atuar aqui. Agora eu vou trazer talvez um dos conceitos mais importantes aqui do nosso vídeo de hoje, que é o termo disbiose. Para quem, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e nunca ouviu falar sobre disbiose, você precisa se preocupar, tá? Por quê? Porque isso quer dizer que o teu conhecimento sobre saúde preventiva é muito pequeno. Porque disbiose é um termo muito usado pela medicina funcional, porque praticamente todas as doenças, manifestações do corpo podem, veja bem, não falei que eu falei que pode começar por um processo de disbiose. O que é disbiose? Conceito de disbiose: alteração da microbiota do seu intestino. Ou seja, as bactérias que atuam no teu intestino, elas precisam estar num equilíbrio de Firmicutes, Bacteroidetes. Você tem que ter a relação de Lactobacillus, Bifidobacterium. A gente sabe, inclusive, que, por exemplo,
a doença da Covid-19 foi uma doença que quem contraiu desenvolveu um tipo de desbiose específico que a gente encontrava a ausência total de um tipo de bactérias importantes, que é o grupo dos Bifidobacterium. Então, assim, quem pegou Covid passou a apresentar sintomas que eram muito sugestivos e muito relacionados com uma disbiose específica por deficiência de Bifidobacterium. Mas existem várias formas de desbiose. E hoje em dia, atualmente, algumas formas que vêm sendo estudadas e trazidas como uma novidade na ciência, como, por exemplo, uma forma muito importante, que é a desbiose não por alteração da qualidade das bactérias, e sim da quantidade, que é a famosa SIBO, né? A SIBO é um tipo de desbiose por excesso de bactéria, tá? Essa aqui é uma característica especial, tem que tratar com antibiótico específico, né? Não é o tipo mais comum de desbiose, mas eu botei aqui no quadro justamente porque a ideia de hoje é trazer todos os conceitos para que você possa ter conhecimento e depois o que te interessar, você consegue seguir pesquisando, né? Então, pesquisar sobre SIBO, aonde que você pode pesquisar? Aqui no meu canal, tá? Já tem vídeo sobre SIBO aqui para você. SIBO, então, é um tipo específico, não é o que a gente vai abordar aqui hoje, já tem vídeo para falar sobre isso, mas o conceito de desbiose você tem que pegar, tá? Que é justamente quando houve uma desproporção no seu intestino que pode ter sido causado por vários motivos. Vamos lá, motivos que levam você a uma desbiose. Vamos listar aqui, ó. Vou listar, tá? Primeiro, falta de hidratação, tá? Então aqui, ó, baixa hidratação. Hidratação é água, tá, gente? Café não hidrata, suco não hidrata. Eu tô falando de água. Primeiro, básico de tudo, desidratação. Segundo, aqui, uso de fármacos. Quais os fármacos? Vários remédios podem levar a um processo de desbiose, vários. Mas vamos trazer aqui os mais importantes, os que são óbvios, tá? Primeiro, antibióticos, óbvio. Por quê? Porque ele mata as bactérias do teu intestino. Segundo, anti-inflamatórios não esteroides, tá? Que são os AINES, anti-inflamatório não esteroide. Por quê? Quais são? Diclofenaco, ibuprofeno, mesulida, todos esses anti-inflamatórios que a gente toma desde pequeno para um processo inflamatório, tá? Mas os anti-inflamatórios esteroides também causam desbiose. Quais são os anti-inflamatórios esteroides? Corticoide, tá? Então vamos de novo. Antibiótico, anti-inflamatórios, corticoides, pílula anticoncepcional, tá na lista, tá no rol de medicamentos que causam desbiose, e talvez o mais utilizado por todos e um veneno, um perigo para o intestino, os inibidores da bomba de prótons. O que é isso? É um grupo de remédio que engloba pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, omeprazol, todos os prazóis da vida atuam aqui trazendo um prejuízo para a microbiota intestinal, porque ele simplesmente acaba com todo e qualquer processo digestivo do corpo. Então, tá? Ó, segunda causa, fármacos. Vamos botar aqui, ó, mais um, estresse. E aí, estresse? Quem é que vive sem estresse hoje, né? Ninguém. O estresse está presente na nossa vida. Agora, não é o estresse que vai causar desbiose, e sim a inabilidade de lidar com o estresse. O estresse pode vir, se você lida bem com isso, está acostumado, está tudo certo, né? Agora, quando você está perdendo para o estresse, está com uma inabilidade de gerir o seu estresse, você começa a acometer. E eu vou explicar por que vai acometer o intestino. Vou desenhar aqui, vou mostrar para vocês, tá? Vamos continuar aqui, ó. Ó, cirurgia bariátrica, pacientes que quiseram emagrecer, eles não quiseram emagrecer, eles quiseram ser emagrecidos. Eles que pediram para alguém emagrecer eles, né? Fizeram uma bariátrica. Bom, aí você vai ter mais chance de desbiose. Mais um grupo de pessoas que quer ser emagrecida aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima, ó. Uso das canetinhas, Monjaro.
Victoza, Ozempic, né? As canetas emagrecedoras mágicas também podem trazer desbiose. Vamos botar aqui, ó, alimentos, alimentação. Aí eu vou falar depois quais os alimentos. Gente, aqui, ó, na verdade, a lista é muito grande. Eu vou colocar, botei para vocês as principais causas de desbiose e vou explicar aqui, desenhando para vocês um pouquinho da fisiologia do intestino. Então aqui, ó, agora vamos lá, de novo, bota a criatividade para funcionar. Imagina que isso daqui é o tubo intestinal, né? É o intestino passando por dentro do teu corpo. E o intestino, como todo órgão, ele é feito por células. A célula do intestino, ela tem um nomezinho, ela é chamada de enterócito. E essa célula, ela é bem assim como eu estou desenhando. Eu vou desenhar ela grande aqui, ó. Ó, uma célula, tá? Ela é assim, ó, para você entender, ó. Bem bonitinho. O nome disso aqui, que a gente chama de borda em escova, essa borda em escova, isso aqui chama vilosidades, que são... Por que tem essas vilosidades? Porque assim, pensa, olha como é claro e como é fácil de entender. Com tantas entrâncias, eu aumento a superfície de contato com o bolo fecal, né? O bolo fecal tá passando por aqui, ó, tá? E essa parede do intestino, que é essa aqui que eu desenhei grande, ela tem a responsabilidade de absorver o que está passando pelo bolo fecal, né? Você comeu, passa pelo intestino, o intestino vai pegando o que ele quer, tá? Então, se isso daqui fosse reto, vamos desenhar aqui, ó, reto, ó, ou assim, ó, se fosse assim, olha o tamanho da superfície de contato aqui. Vamos inventar que aqui tem 20 milímetros, né? 20 milímetros. Aqui eu tenho 1 quilômetro de superfície de contato com a comida para absorver, tá? Então, por isso que é importante manter essa borda em escova sempre bonita, perfeita e funcionando. Só que para ela estar protegida, existe uma camada de muco que fica aqui por cima, ó. Ó, como se fosse aqui, ó, tá vendo? Um muco, a gente chama de mucina. Uma mucina protetora. E essa mucina, ela é produzida por uma imunoglobulina chamada imunoglobulina A secretora. IgA secretora. Agora, olha só, essa IgA secretora, que é quem produz esse muco, ela é inibida pelo estresse, a inabilidade de lidar com o estresse. Ela é inibida pelos anti-inflamatórios e pelos corticoides. Então, olha, agora você começa a entender por que eu falei que a desbiose pode ser causada por esses remédios, pelo estresse. Porque no momento que eu inibo a IgA secretora, eu inibo a produção de mucina e esse meu intestino fica vulnerável a ser agredido e machucado. E aí eu começo a ter aqui, ó, olha essas vilosidades agora, como é que elas estão, ó. Elas tomaram pedrada, ó aqui, ó, pronto. Agora o que vai acontecer aqui? Agora você começa a ter, primeiro, diminuição da absorção do que você come. Você começa a ter dificuldade de absorver nutrientes, seu primeiro passo. Segundo, você começa a ter um processo inflamatório que vai fazer com que o teu corpo ele recrute células de defesa, linfócitos, que são os leucócitos, né? Os glóbulos brancos. O sangue tem glóbulo vermelho, que transporta oxigênio, ferro, e tem os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então aqui você começa a recrutar, começa a pedir para que chegue defesa, soldados, e esses soldados são os glóbulos brancos. Porém, olha que loucura isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Agora você vai começar a entender um pouco de como o intestino ele atua de forma sistêmica. Essa mucosa aqui, ela é a mucosa do intestino, ou chamado de tecido linfóide do intestino, tá? Em inglês, intestino chama gut.
tá? Então aqui, ó, na língua inglesa a gente vai, gut significa intestino. O que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem a GALT. O que é GALT? Tecido linfóide associado ao intestino, gut, né? Intestino. Então, olha o que é a GALT? É a mucosa que recobre o intestino. Todo o intestino é coberto, forrado por uma mucosa que chama GALT. Só que eu vou trazer para vocês outras mucosas do corpo. Por exemplo, a mucosa que recobre os seios da face. Sabe o que é seio da face? Aqueles buraquinhos nos ossos que a gente tem aqui, essa parte que recobre o nariz. Como é que é o nome dessa mucosa? Ela chama NALT. Tecido linfóide associado à mucosa nasogeniana, essa parte do nariz nasogeniana. Outra mucosa importante, a mucosa brônquica, que recobre os brônquios pulmonares, que ela também está aqui, ó, BALT, tecido linfóide associado à mucosa brônquica. Outra mucosa recobre a uretra, a bexiga, o ureter. A gente vai chamar ela de UALT, tecido linfóide associado à mucosa urogenital. Olha só, todos esses órgãos, eles são cobertos por mucosa. E esse conjunto todo aqui, ele tem um nome, ele chama MALT, tecido linfóide associado às mucosas, ou seja, todas essas mucosas, que para o nosso cérebro parece tudo distinta, né? Uma está aqui, outra no intestino, outra na bexiga. Mentira, não está distinto não. Está tudo comunicado uma com a outra e isso forma o conjunto das mucosas. Samuel, o que isso é importante para mim? Vamos lá. Aqui está o pulo do gato para entender algumas manifestações sistêmicas do corpo que a gente nunca ouviu falar e nunca associou ao intestino. Por exemplo, quando você machuca o intestino, o que eu falei aqui, ó? Existe um recrutamento de células de defesa. Beleza. Essas células de defesa vão vir para cá, vão começar a atuar na mucosa do intestino. Só que não vai ficar restrito somente à mucosa do intestino. Isso vai se espalhar para todo o sistema de mucosa. Todo, talvez não todo, depende muito da suscetibilidade de cada pessoa, do órgão-choque de cada pessoa. Para as pessoas que o órgão-choque está mais aqui nessa parte respiratória, quando inflamar o intestino, vai vir junto uma rinite, uma sinusite, uma amidalite, uma otite, ou seja, doenças inflamatórias respiratórias começaram aqui, ó, nessa inflamação do intestino. Para outras pessoas, quando esse intestino inflamar, vai direto para os brônquios. Aí começa o quê? Asma, bronquite, essas doenças alérgicas pulmonares começaram também no intestino. E nas mulheres, homem também, mas é muito mais comum em mulher, aquela mulher que começa a ter infecção urinária de repetição, famosa cistite. Cistite também é uma manifestação de disbiose intestinal. Então, olha aqui, gente, ó, disbiose pode trazer cistite, pode trazer candidíase também, pode trazer asma, bronquite, amidalite, sinusite, rinite, otite, e eu vou mais. Rosácea, aquelas manchinhas aqui na pele, melasma, outra forma de manchinha na pele, também está associada a intestino. E aí a gente começa a entender por que muitas pessoas têm quadros sistêmicos, né? A pessoa, ela tem um intestino que não funciona muito bem, é meio trancado, aí chega o inverno, começa com as rinites, começa a apresentar sinusite, aí o que ela faz? Toma antibiótico. O que o antibiótico faz? Piora a disbiose intestinal. Melhorou a sinusite,
mas depois aquilo ali vem de novo, ou com uma amidalite, ou com uma manifestação em outro órgão, tá? Só que a pele, nós também temos uma mucosa de pele muito mais fininha do que todas essas que eu trouxe aqui, né? Mas a pele também tem uma mucosa. Então, a disbiose intestinal é a principal responsável pelos processos de dermatite, tá? Então, assim, ó, doença de pele, dermatite seborreica, dermatite atópica, acne, tudo isso pode estar ligado também à disbiose, né? Tem um professor, Murilo Pereira, um professor de nutrição, que ele fala o seguinte, ó, se o seu cachorro tem uma dermatite, você troca a ração dele. Se o seu filho tem uma dermatite, você passa uma pomadinha de corticoide. Ué, por quê? Por que no cachorro você troca a ração? Porque você realmente faz essa associação que o problema é o que ele está comendo, mas o teu filho não. Você vai dar uma pomadinha de corticoide. Então, vamos lá, vamos começar a despertar para esse novo olhar, essa nova forma de enxergar as manifestações do corpo, tá? Só que tem um detalhe, se já estava ruim uma disbiose, porque eu trouxe todo esse conceito das doenças, das manifestações, agora nós vamos falar de um outro problema pior que pode acontecer aqui no intestino, que ele está associado ao excesso de maus tratos com o intestino. Olha o que eu desenhei para vocês aqui, ó. Eu mostrei que o intestino é todo recoberto por estas células chamadas de enterócitos. Qual a função dessa célula aqui, ó? Pensa, aqui está passando o que você comeu, tá? Você comeu, engoliu, passou pelo estômago, foi para o intestino e agora está passando por aqui, ó. Isso aqui é o teu bolo fecal, passando por aqui. Esse bolo fecal, ele está trazendo muitas coisas boas, mas ele pode estar trazendo coisa ruim, né? Ainda mais se você olhar o que as pessoas comem hoje. Poucas pessoas comem coisas boas, a maioria come produto processado, industrializado. E tudo isso está passando por aqui, carregando organofosforado, carregando metal tóxico, contaminante ambiental, proteínas de alto peso molecular. E o intestino tem como obrigação, essa parede celular, a obrigação é servir como barreira. Distorceu a imagem aí, André? Não? Deu? Tá pegando? Dá um zoom aí. Deu? Tá pegando? Ó, tá vendo aqui? Uma célula, outra célula, encostou, grudou. E nada nessa vida deveria soltar isso daqui, tá? Para isso é que essas células, vamos desenhar aqui, ó, como se fosse aqui em cima que tá maior de enxergar, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Ó, bota uma célula do lado da outra aqui, ó. Tá? Ó, essas células aqui, elas são grampeadas umas nas outras, tá? E os nomes desses grampos são desmossomos ou tight junctions, que são junção T. Português, junção T e desmossomos. São grampos que unem essas células, tá? Fazendo com que nada passe entre elas, apenas por elas. Por quê? Porque a célula é esperta. Ela sabe o que tem que entrar ou não. A função dela é essa. É definir, ó, isso aqui é bom, entra, isso não é bom, segue o fluxo, vai embora para sair pelo ânus como cocô, tá? Ok. Só que tem um detalhe, quando você destrói a camada de mucina do corpo, ou quando você coloca, a camada de mucina do corpo não, a camada de mucina do intestino, ou quando você expõe esse intestino a proteínas de alto peso molecular, você quebra esses grampos aqui. E agora você arrumou um problema na tua vida. Olha aqui, ó, olha o que você arrumou. Você arrumou células que estão separadas umas das outras, tá? Isso aqui tem um nome. A gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, ou em inglês, leaky gut, né? Porque gut, a gente falou, gut é intestino. Então aqui, ó, leaky gut ou
hiperpermeabilidade. Por que hiperpermeabilidade? Porque esse intestino, naturalmente, ele tem que ser permeável, né? A célula intestinal, ela é permeável, ela permite que passe por ela o que tem que passar. Quando ela perde essa capacidade de ser uma membrana seletiva, tipo o porteiro do teu condomínio, ele escolhe quem entra, ele escolhe quem não entra. No momento que ele tiver um problema nos olhos, operar as cataratas lá, aí colocou aqueles tapa-olho e o médico falou, atestado 10 dias em casa com oclusão total. E ele fala, não, eu estou começando o emprego agora, eu não posso deixar de trabalhar. E ele vai trabalhar com os 2 olhos ocluídos. Ele está sem enxergar nada. O que acontece? Entra qualquer um no teu condomínio, que é mais ou menos a leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Vai entrar quem quer, vai fazer uma zona aqui dentro. E o que vai acontecer? Olha aqui, agora então eu tenho aqui passando pelo intestino, né? Coisa boa e coisa ruim. Só que a coisa ruim entrou pela fresta aqui, Entrou e foi para onde? Foi direto para a corrente sanguínea. E agora foi para o teu sangue, gerando um processo inflamatório de baixo grau. Assim que fala, tá? Um processo inflamatório de baixo grau ou uma inflamação de baixo grau, inflamação subclínica, meta-inflamação, tá cheio de nome para falar a mesma coisa. É quando você nem sente nada, ou começa a sentir talvez, mas a maioria dos pacientes não sentem nada, mas um processo inflamatório começa a acontecer no teu corpo, tá? Quais são os principais alimentos geradores dessa quebra aqui, quebrou aqui, Quais são os principais alimentos que fazem esse espaço entre as células aqui, permitindo que entre porcaria no teu corpo? São as proteínas de alto peso molecular. Vamos listar aqui as principais, tá? As principais. O trigo geneticamente modificado, que é até um crime chamar de trigo que você come hoje. Trigo era o que se comia na época de Jesus Cristo. Aí um animal chamado Norman Borlaug foi responsável pela modificação da estrutura do trigo, né? Hoje ainda chamam de trigo, devia ter outro nome, mas essa proteína aqui, ela carrega uma junção que o teu estômago não consegue digerir, tá? Que é quando você junta a glutamina. A glutamina é um aminoácido do bem, tá? Mas quando ele junta com a prolina, aqui você começa a ter problema. Por quê? O teu estômago, teu ácido clorídrico, o teu corpo não consegue quebrar essa junção aqui, tá? Portanto, será uma proteína de peso molecular grande. Por quê? Vou explicar para vocês, Toda proteína, ela tem que ser quebrada em aminoácidos no corpo, ok? Só que o máximo que o teu intestino tolera são cadeias de 1, 2 ou 3 aminoácidos, tá? Então aqui, um aminoácido, ok, ótimo, ligado a outro aminoácido, ótimo, ligado a outro aminoácido, ok. Passou de 3 aminoácidos, vai danificar, vai ferrar essa mucosa intestinal, essas células aqui. O trigo moderno, que é essa ligação de glutamina com prolina, ele faz cadeias de 11, 17, 33 aminoácidos. Já fiz vídeo sobre trigo aqui explicando isso. Então é óbvio que quando vai passar aqui no teu intestino, vai quebrando tudo isso, tá? E vai fazendo a hiperpermeabilidade intestinal. Também chamado, tem um termo vulgar assim, falado intestino vazado ou intestino rachado, né? Porque é isso aqui mesmo, né? São vazamentos que fazem com que o que está passando no intestino pode entrar tudo para dentro do corpo, tá? Só que isso não é uma exclusividade do trigo não, né? Vamos seguir aqui na listinha dos alimentos que tem essas proteínas grandes. O milho modificado, né? O milho transgênico, a soja, o amendoim,
E o amendoim é um problema em dose dupla, né? Porque é o tamanho da proteína e a carga fúngica que ele carrega, né? E aqui, por último, e obviamente não menos importante, a gente tem a caseína, que é uma proteína enorme, encontrada onde? No leite da vaca, da cadela, da cabrita. O único leite que não tem caseína é o leite de camelo. Todo animal mamífero que produz leite para sua espécie tem caseína. Só que a caseína, ela seria ruim para todos os intestinos, né? A caseína do leite da vaca é ruim para o intestino do bezerro. A caseína do leite da minha mãe é ruim para mim. A caseína do leite da cadela é ruim para o cachorrinho. Mas então por que Deus inventou isso aí que tem que mamar? Porque até uma certa idade, essas junções aqui, elas não estão fechadas no intestino. E tá tudo certo. Por isso que a gente tem o leite com a caseína. Então não é que é ruim. Naquele momento é bom. Agora, existe uma idade para o desmame. Tanto é que todo animal mamífero respeita o desmame, né? O bezerrinho para de mamar, o cachorrinho para de mamar e o ser humano não para de mamar. Só que aí ele pega um leite pior, né? Porque o leite da vaca tem muito mais caseína do que o leite da nossa mãe tinha. Por isso que a caseína é considerada a proteína mais mucogênica que existe na alimentação. O que é mucogênica? Produtora de muco. Esse muco, sempre com o nariz fungando, aquele pigarro na garganta, muitas vezes está associado à caseína. Caseína está no leite da vaca e ele vai estar em concentrações maiores ainda em alguns derivados. Por exemplo, o queijo, né? Porque para você fazer 1 quilo de queijo, você usa 10 litros de leite. Então você concentra a caseína demais aqui, formando então um concentrado de uma proteína que vai acabar com a mucosa do teu intestino. E quando eu falo sobre isso, um monte de gente fala assim, eu tomo leite a vida toda e não sinto nada. Aí eu vou ver, essa pessoa tem acne, ou essa pessoa é bem atópica, tem muita alergia, bota uma bijuteria, uma prata, tem alergia na orelha, no pescoço, ou essa pessoa tem dermatite, ou ela tem o nariz meio entupido, mas ela fala, não tenho nada. Por que ela fala que ela não tem nada? Porque ela vive a vida inteira com esses sintomas e ela já achou normal. E ela nem associa que possa estar associada à caseína. Ela tem, às vezes, uma dor de cabeça. Ela fala, todo mês eu tenho uma dorzinha de cabeça, mas eu tomo leite e não sinto nada. Como não sente nada? Vamos começar a olhar para o corpo, né? Você queria sentir o quê? Morrer? Não, eu tomo leite e nunca morri, então eu não sinto nada. Não é assim, né? Se você tem sintomas que o teu corpo está manifestando, que fogem do que seria saudável, aí tem que olhar. Alguma coisa eu estou comendo que está trazendo isso, né? A própria dor de cabeça constante pode ser por causa da caseína. E aqui, pelo amor de Deus, eu vou fazer um apelo. Não confunda caseína com lactose. Lactose é o açúcar do leite que algumas pessoas têm uma intolerância. Caseína é a proteína do leite, que é altamente inflamatório para o intestino do homem, tá? Então, mas eu vou tomar um leitinho sem lactose, um queijinho sem lactose. Não é sobre lactose, tá? Esquece a lactose, esquece. O problema do leite e do queijo, dos derivados, é a caseína, tá? Por isso que chega a ser ridículo fazer um teste de intolerância à lactose. Para quê? Se no mesmo leite que tem lactose vai ter caseína e caseína não se consome, não se faz teste de intolerância à lactose. É igual fazer teste de intolerância ao cigarro, teste de intolerância a refrigerante. Não se faz isso. O que faz mal para o corpo não precisa fazer teste, tá? Então, esses alimentos aqui, eles vão gerando esse estado que eu já falei aqui, chamado hiperpermeabilidade intestinal. E agora a gente vai entender onde isso pode chegar. Porque aí você pode falar para mim, mas eu convivo bem com uma rinitezinha, com uma amidalite, prefiro conviver com isso do que parar de comer meu queijo, minha farinha, minha pizza. Olha como o buraco é mais embaixo, olha aqui, ó.
Vamos de novo desenhar o intestino bem grandão aqui, tá? E aqui as células que eu falei, ó, grudadinhas, bonitinhas, intestino íntegro, ó. E agora você se estressou demais, tomou muito remédio, comeu muito queijo, muito pão, muita pasta de amendoim e ó, o que você fez? Danificou completamente teu intestino, tá? Aqui tá passando teu cocô, teu bolo fecal, né? E o bolo fecal, ele tá entregando para o intestino coisas que deveria estar passando de forma coerente, inteligente, seletiva. Mas, como você teve uma alimentação inflamatória, agora você detonou aqui essa membrana, o que vai acontecer? Ó, começou a entrar para dentro do teu corpo estruturas que o teu corpo não conhece e que nunca deveria ter conhecido. Vamos desenhar aqui, por exemplo, ó, entrou aqui uma estrutura do trigo mal digerido que tem 13 aminoácidos grudados, tá? Aqui gerou uma estrutura do trigo que tem 7 aminoácidos grudados. E o corpo começa a olhar para isso e ele fala, rapaz, isso não devia estar aqui. Isso aqui nós vamos dar um jeito de tirar, porque isso aqui é algo estranho ao corpo, lá na frente vai dar problema. Então o que o corpo faz? Ele desencadeia a produção de anticorpos para eliminar isso aqui. E para eliminar isso aqui. E para eliminar isso aqui. Ó, tudo coisa estranha. 13, 5, 7, tá? E esses anticorpos, eles começam a vir com tudo. Imagina teus soldados, tá? Exército. E aí começa a atacar tudo isso que começou a entrar, a invadir teu corpo. Porém, algumas estruturas do próprio corpo podem ser muito parecidas com essas estruturas que estão sendo atacadas. E agora você vai começar a entender o conceito de doenças autoimunes. Doença autoimune é quando anticorpos do teu próprio corpo atacam células do teu próprio corpo. Então, olha só, essa cadeia aqui de 13, vamos supor, tá? Estou falando aqui meio ludicamente. Essa cadeia de 13 aminoácidos, ela é muito parecida com a glucosamina, que é uma estrutura natural, que vai lá nas tuas articulações, renovar teu tecido articular. Só que agora teu corpo está produzindo um anticorpo para atacar essa porção aqui do trigo, que é muito parecido com a glucosamina que está no teu cotovelo, nas tuas articulações, e agora esses anticorpos começam a atacar a glucosamina e você começa a ter dores articulares. Ao mesmo tempo, essa estrutura aqui de 7 aminoácidos, ela parece muito com a tirosina, que é o aminoácido que a tireoide usa, que a tirosina não, desculpa, tireoperoxidase, que a tireoperoxidase é uma célula aqui da tireoide responsável pela produção de hormônios da tireoide. E aí agora teu corpo começa a produzir anticorpos contra essa cadeia de aminoácido que é muito parecida com a tua tireoide. Agora a tua tireoide começa a ser pauleada, atacada, à toa, coitada, ela nem imaginou porque ela está apanhando, mas tudo começou lá no intestino hiperpermeável. E isso é uma das teorias que explicam as doenças autoimunes. Não é a única, mas é uma das mais importantes, tá? Porque doença autoimune, ela pode ter começado aqui nesse teu intestino, ela pode ter começado por próteses de silicone, ela pode ter começado após vacinação, tudo isso está descrito na literatura, tá? Apenas para quem nunca ouviu falar de prótese e vacina, pesquisa sobre síndrome ásia. Eu também já fiz vídeo sobre síndrome ásia, tá? Então, doença autoimune tem algumas causas conhecidas, mas a hiperpermeabilidade intestinal é a que mais explica a artrite reumatoide, a artrose, todas essas doenças articulares, hipotireoidismo de Hashimoto, tudo pode ter começado aqui. Só que como se não bastasse, agora que está entrando para o teu corpo um monte de estrutura que não pediu licença,
as bactérias gram-negativas, porque o teu intestino aqui tem bactéria gram-positiva e gram-negativa. As bactérias gram-negativas, elas contêm na estrutura delas, aqui estão as bactérias, elas contêm algo chamado LPS, lipopolissacárides. E os lipopolissacárides vão entrar aqui, lipopolissacárides oriundos de bactérias ruins, vão entrar no corpo, vão também para a corrente sanguínea e vão lá para o cérebro causar um processo de neuroinflamação. Lembra? Intestino e cérebro se comunicam. E agora, esses fragmentos de membrana de bactérias ruins vão chegar lá no teu cérebro e vão começar a desencadear um processo de inflamação no cérebro. Isso dá febre? Não. Isso dá sintomas de dor de cabeça? Talvez, pode ser que não. Agora, o que isso pode trazer? Isso pode trazer depressão. Por isso que hoje a depressão é chamada de uma doença inflamatória, tá? Depressão, ansiedade, pode trazer um comportamento de TDAH. Aí você vai no neurologista, ele fala que você tem TDAH e talvez você tenha só uma neuroinflamação que se comporta muito parecido com TDAH. Isso pode trazer síndrome do pânico, isso pode trazer insônia, isso pode trazer uma série de alterações que você vai tentar tratar com antidepressivo, ansiolítico, que está ali na TDAH e talvez não tenha melhora nenhuma. Por quê? Porque o problema começou aqui no intestino. Então, gente, olha só, olha esse vídeo, a gente está 1 hora já de vídeo, eu acho, né, Andres? Um dos vídeos mais longos aqui que eu gravei nos últimos meses. Por quê? Eu não quis cortar no meio, eu não quis dividir esse vídeo, eu quis fazer um vídeo único, inteiro, para você entender tudo que um intestino doente pode trazer para você. Além de toda a parte respiratória, queixas de intestino, diarreia, aftas na boca, barriga inchada, problemas de sistema nervoso central, doenças autoimunes, dermatites na pele, estado de cansaço, fadiga mental, fadiga física, ou seja, quantas pessoas chegam no meu consultório todos os dias com uma lista enorme de queixas e nem imaginavam que tudo isso poderia ter começado no intestino. E como é que se resolve isso, né? Porque agora eu trouxe o caos aqui para você. Como é que se resolve isso? Infelizmente, ou felizmente, para resolver isso aqui, não existe saída mágica, canetinha mágica, igual buscam para emagrecer e tal. Aqui, o paciente tem que se comprometer com o médico para fazer realmente o tratamento que tem que ser feito e é o único que eu conheço que funciona. Que eu, como sou velho, os cabelos já estão brancos aqui, eu ainda vou falar dos 4 R's, né? Quando eu aprendi a tratar isso aqui, eu aprendi os 4R, depois veio os 5R, 6R, 7R, deve estar no 8R já. Mas é tudo uma firula aí, porque o que importa é o básico. Ó, primeiro R, retira. Segundo, repara. Terceiro, reinocula. Quarto, repõe, né? Então a gente retira do paciente tudo que está sucateando o intestino dele, seja remédio, seja alimento, seja falta de água. E aí a gente faz o reparo usando alguns suplementos, usa glutamina, usa ômega 3, usa molibdênio, tem alguns suplementos que usa para isso. A gente faz a reinoculação do paciente, que é preparar o ambiente intestinal, né? Principalmente com prebióticos. Eu gosto muito de usar a inulina, a chicória é um baita alimento com inulina, para depois você fazer o 4 R, que é o R de repor. Repor o quê? Probiótico, né? Aí vai tomar probiótico, que o médico vai prescrever, enfim, tá? Obviamente eu não estou aqui ensinando vocês a fazer tratamento, eu estou trazendo um conceito para que você conheça tudo que envolve o intestino e todas essas manifestações que talvez você esteja convivendo com elas há anos ou décadas e nem sabia que o problema estava no seu intestino. Agora eu quero que você, primeiro, escreva abaixo desse vídeo, comenta aqui para mim se alguma coisa que eu escrevi aqui faz sentido para você, tá? Escreve, deixa teu depoimento, vai ser bem importante. Se você quer conhecer mais sobre o segundo cérebro do corpo, eu vou colocar aqui abaixo
baixo alguns livros para você poder acessar aqui a capa, conhecer livros que podem complementar para você aqui o ensino, esse estudo que eu estou trazendo. E se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, né? Eu podia estar roubando, matando, mas não estou, estou só pedindo um likezinho aqui para você, para ajudar com que esse vídeo tenha relevância, tá? Não é porque eu quero, meu ego quer like, não. Se você der like aqui, o YouTube entende que esse vídeo é importante, tem relevância e vai levar esse vídeo para outras pessoas. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, podem ser vidas que serão salvas aí por conta dessa relação que tem que ser entendida, né, do intestino como um órgão que faz ponte com o corpo inteiro. Então ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas dando o teu like. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. E eu quero agradecer a oportunidade de você ter ficado comigo até o fim. Fica aqui o meu muito obrigado.